Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, aqui é nosso laboratório de rádio do Território da Galera. Hoje, então, a gente vai falar de um assunto extremamente oportuno, pertinente e que tem tido muitas discussões atualmente. Afinal de contas, as redes sociais influenciam a vida dos jovens? Que tipo de influência essas redes sociais trazem? Mas, ao mesmo tempo, o que é importante a gente saber? O que de progresso a gente teve nesses últimos 20 anos com o advindo das redes sociais? Então, a gente vai ter o Aristides, a Daniela e o Felipe para conversar com a gente sobre isso. Então, meninos, o que as redes sociais influenciam na vida dos jovens? Oi, boa tarde, meu nome é Aristides. Uma das coisas que eu acho mais importante, assim, atualmente, é o pessoal fazer a divulgação de eventos, assim, principalmente no Facebook. Porque lá o pessoal pode compartilhar tanto WhatsApp, e-mail. O WhatsApp é o mais usado atualmente. Que aí o pessoal começa a se reunir. Tem muitas pessoas que nem se conhecem, mas só de ver lá no Facebook, os caras começam a compartilhar os telefones lá e pra combinar, né? Como ir, do jeito que vai. Então, tipo, só até aí já é muito interessante pro pessoal já ir meio que combinando os negócios e tal. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também, porque nas redes sociais, por mais que a gente veja a foto e o pessoal se passe por alguém, a gente não tem certeza se é realmente a pessoa. Então, assim, caso o pessoal comece a conversar com você no privado, falar, vamos se encontrar em tal canto, aí é sempre bom, caso você for, ir com alguém e acompanhado, porque, tipo, por mais que seja um ambiente legal e confiável, não é todo mundo que se dê pra confiar na rede social. Então, assim, você pode ir e tal, mas de preferência sempre quando tem um número grande de pessoas já indo para aquilo, que eu acho muito interessante, assim. Pelo fato, assim, só de o pessoal se conhecer já é muito bacana isso. Então, tipo, só do pessoal estar se encontrando lá, realizando lá o evento, pra mim já é uma grande conquista. E pra você, Felipe, o que é essa rede social influencia? Pra mim, o importante da rede social na vida do jovem, de certa forma, ajudou muito eles se comunicar entre eles. Porém, tem esse mesmo problema de você não conhecer a pessoa e a pessoa tá agindo de má fé, de querer te sequestrar ou coisa do tipo. Mas as redes sociais também ajudam muito, influenciam muito as atividades com os jovens também, de marcar de ir no futebol com os amigos, de marcar festas também. Mas o problema também é que eles também marcam pra fazer briga de rua, principalmente em jogos de futebol. Eles têm muito disso nas redes sociais. E é isso que precisam tomar cuidado com essas coisas. E você, Dani, o que você teria a dizer pra gente sobre a rede social? O que você poderia falar pra gente do WhatsApp, assim, uma coisa que... O que ele facilita na sua vida no dia a dia? Tudo? Porque desde nova eu sempre usei todas as redes sociais. E eu acho ruim atualmente por conta disso também. Por causa que tudo tá girando em torno das redes sociais, seja pra entrevista de emprego, essas coisas. E eu prefiro pessoalmente nessa parte. Para vocês três, vamos fazer já que esse espaço é um espaço educativo, então uma provocação à la Bujanra. Para quem não sabe, a Bujanra foi um dos melhores comunicadores que sempre trouxe questionamentos interessantes. Vocês comentaram que um pouco do que vocês falaram é uma das grandes tendências, da questão dos relacionamentos que se constrói dentro do... Só que as redes sociais não são só relacionamentos, então vamos dar um exemplo. Existem famílias que deixaram de se encontrar por conta de tempo e espaço, e o Facebook, através do perfil, possibilitou pessoas se encontrarem. Existem pessoas que aparentemente são tímidas, ou que ninguém daria nada para ela, e através do YouTube ela tinha um talento, seja para desenhar, seja um talento para cantar, alguma coisa, e ela pôde se expressar. Inclusive, Dani, quem sabe um cosplay, ou seja, sempre gostei de fazer cosplay, nunca tive coragem de fazer. Eu conheci um caso de uma pessoa que o impulso para ela poder trabalhar com cosplay foi o quê? Foi construir um canal no YouTube falando sobre o cosplay. Então ele explicou passo a passo como constrói o personagem, qual a ideologia do personagem, o que é ser cosplay, porque hoje em dia todo mundo pensa que só tá vestido é ser cosplay, e até onde eu sei, não é só isso, pode ser um dos momentos do cosplay. Então queria que vocês falassem pra gente no sentido da facilidade
daquilo do dia a dia que essas tecnologias trazem pra gente. E em questão da família, eu acho interessante também, porque assim, tem muitos parentes meus que moram distante, eu não moro perto de muitos. Então, tipo, tem parente meu que mora em Araras, tem parente meu que mora em Bauru, Perus. Então, tipo, são também as pessoas que eu mais converso, assim, mesmo à distância, né? Porque se não fosse as redes sociais, eu não ia conversar com eles tanto como eu converso hoje em dia, né? Aí dá pra combinar de passear e tal, então, tipo, ele ajuda a gente até a se encontrar mais vezes. Não é um negócio que, tipo, fica só no virtual, mas facilita muito o contato. Sobre a questão da família, o Facebook, o Instagram também ajudou bastante a ponto de as famílias saber se a outra família tá boa, a marcar de se reunir, marcar alguma festa, tudo. O WhatsApp, apesar de ser um mensageiro, né? Ele ajuda bastante as pessoas, a transação de mensagem entre eles é muito mais rápido do que você fazer uma ligação. No meu caso, eu acho que nessa parte influenciou de modo negativo pra mim por conta disso. Eu consigo me expressar muito bem por redes sociais, só que pessoalmente eu me travo. Isso é uma coisa interessante, que eu acho que é interessante a gente trazer pro programa. Tem uns especialistas, não sei se eles estão certo ou errado, porque ainda não deu tempo de acumular a experiência, mas eles estão chegando à seguinte conclusão, que as redes sociais fizeram uma coisa que sempre foi feita, só que não era visível, ou seja, elas nada mais são que uma forma de expressar o dia a dia do ser humano. Só que o desafio da rede social é que a vida, como estamos aqui, é uma coisa e através da tecnologia ele pode ser diferente. Vamos dar um exemplo de... Não sei se vocês sabem, mas se você mandar uma mensagem pra alguém, tudo em caixa alta, pela regra da língua portuguesa, você está gritando. E aí, imagine a confusão que dá se você estiver falando com alguém que tem essa noção e você, porventura, quando você clica lá no WhatsApp e de repente você coloca a palavra e ele vai lá e coloca outra palavra que você não queria, porque tem a questão da briga dos dedinhos, é um malabarismo. Então, uma coisa que eu acho que é interessante pensar sobre isso, eu queria que vocês pudessem comentar com a gente, é o seguinte, o que a Dani comentou é uma marca que está sendo estudada sobre essa nova geração. Alguns falam que essa nova geração são pessoas frias, e acho que tem um pouco de exagero, mas tem uma coisa interessante. Talvez pelo fato das pessoas não terem mais aquele ideal de família que se tinha nos anos anteriores. E as formas das pessoas se reunirem, o ser humano, como um ser esperto que é, e aí por isso a sapiência, teve que buscar uma forma de aproximar, ou também pode desaproximar também, vamos pensar só outras pessoas. Mas, por exemplo, também temos momentos complicados. Por exemplo, eu conheço namoros e casamentos que se desfizeram através das redes sociais. E aí, o que eu queria que vocês comentassem com a gente? Por quê? Porque nem sempre o que eu penso e o que eu utilizo da rede social vai ser entendido da mesma forma. Que nem eu acabei de dar o exemplo. Fiz uma mensagem lá, mandei uma mensagem, de repente eu falei, caramba, pra não falar um palavrão. E saiu em caixa alta. A pessoa vai pensar, puxa vida, já tá brigando comigo. Não foi uma questão de brigar, foi uma questão de digitação. Ou um outro exemplo, por exemplo, no caso das mulheres, mas acho que os homens também podem passar por isso, que é o problema dos assédios, a questão da pedofilia no caso das crianças, onde as pessoas postam coisas que são tão pessoalizadas que podem nos aproximar de pessoas, vamos chamar de doentes, né? Se a gente pode chamar pessoas nesse caso doentes. Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Você tímida, você falou que você se expressa muito bem pela rede social. Talvez, será que isso não aconteça porque na sua infância ou na sua história de vida você não teve momentos de vivência coletiva e de algum motivo, uma marca da geração de vocês, a rede social te fez passar por isso de outra maneira? Também. Isso daí já entra em outro negócio. Mas, igual, em parte de relacionamento que você falou, os meus relacionamentos duradouros foi eu conheci pela internet, porque eu conheci a pessoa pelo jeito, e não por físico, essas coisas. Coisa que eu tentei atualmente, sem ser pela internet, até porque eu não tenho mais tempo. Então você tentou, assim, sair do virtual e tentar no real e não foi a mesma situação? Não, porque daí vem aquilo lá, a pessoa vai pela aparência, e não por jeito, então acaba dando ruim. E nessa parte também é muito chato da internet, igual no Facebook.
Às vezes eu chego lá, tem várias mensagens, tipo, de nudes, de pessoa que eu nem conheço, eu nem respondo, a pessoa continua mandando esses negócios. Eu não gosto. Qual a rede social que você mais usa? Atualmente Facebook e WhatsApp. Mas antigamente, quando eu tinha tempo, eu usava muito eu não sei pronunciar. Legal que você não sabe. Live. Legal que você não sabe pronunciar, porque a gente tá no Brasil e eu acho que as pessoas têm que falar como elas entendem. Acho que isso pode ficar tranquilo. Né? Mas o pessoal lá levava bem de boa, que eu fazia live de jogos. Eu sempre gostei muito de ficar em jogos. E isso é mais engraçado, porque eu era tímida. E mesmo assim, eu consegui... Live de Smart, depende dos jogos. E lá eu conseguia me expressar assim, normal, porque o pessoal começou a me deixar à vontade. E em pouco tempo eu consegui um público até que grande. Quando começou as redes sociais, eu não sei se vocês se lembram do Orkut. O Orkut é o pai do Facebook, mas a gente chamava de iogurte. Mas o Orkut não tinha todas as ferramentas, ou ela não tinha tanta precisão que o Facebook tem hoje. Tanto é que tudo indica que o Facebook agora vai ter um espaço destinado, não digo para ser um competidor do YouTube, mas eles estão tentando criar dentro do Facebook uma forma das pessoas postarem vídeos mais longos. Vocês sabem que um vídeo tem, eu não lembro agora o espaço específico, mas se ele for muito longo, você não consegue postar no Facebook, você tem que colocar o link. Por exemplo, o que eu... além de, por exemplo, a gente falou da família, qual outras coisas interessantes que a gente pode encontrar no Facebook, Aristide? Eu fico imaginando mais em questão de evento mesmo, porque, tipo, é as coisas que eu mais vejo. Mas ultimamente também eu tô vendo bastante coisa de venda, mano. Porque assim, eu curto comprar cartas de Yu-Gi-Oh! E ultimamente o pessoal tá fazendo um grupo pra vender cartas, mano. Então, tipo, a gente tá começando a passar lá endereço e tal, conta, mas pra fazer troca via de transferência bancária, né? Teve até um rolo aí que aconteceu, que eu fui comprar tipo um disco de duelo pra jogar no pulso e tal. É negócio lá pra quem gosta mesmo, dá até pra fazer uns cosplay com ele. Só que assim, o cara, eu não sei o que aconteceu com ele, e vendeu pra 3 pessoas diferentes. E tipo, eu paguei, a outra pessoa pagou, 3 pessoas pagaram. E depois o cara sumiu. Aí, tipo, os administradores lá do grupo, tudo começou a falar sobre ele. Tem gente que se deu bem com ele, tem gente que não deu. E tipo, a maioria era tudo positivo. Aí o que aconteceu? Os caras conseguiram puxar onde ele morava, endereço, puxou tudo. Dava pra abrir um BO lá na polícia legal. Só que depois, quando eu já tava quase indo fazer, o menino apareceu, falando que foi mandado embora lá do exército. Uns negócios assim, né? Assim, deu pra ver que ele tava passando por dificuldade lá. Aí, tipo... Mas assim, a atitude não foi interessante, mas a gente pode considerar na sua fala que assim, houve um problema e aí a tecnologia não deu conta de explicar o problema, e aí é interessante fazer a ressalva. Então a tecnologia não resolve tudo, ela é apenas uma ferramenta, né? Isso, então tipo, não dá pra saber se teve problema no celular dele, se caiu. Assim, ele errou na parte de ter vendido pra 3 pessoas diferentes, né? Por exemplo, vendeu pra primeira, já devia ter falado, já vendi o produto e tal, mas não, ele vendeu pra mais 2. Só que assim, depois que eu consegui entrar em contato com ele, ele falou que vai devolver o dinheiro e tal, e eu já vi que ele mandou o disco pra uma das pessoas, né? Então só tô aguardando agora, mas assim, tem que tomar cuidado com o que compra, e eu aprendi que tem que ver os feedback positivos lá da pessoa pra ter certeza que a pessoa faz um bom trabalho, né? Ok, vamos lá. Pensando na questão da rede social. Como é que os pais de vocês lidam com vocês na rede social? Assim, é normal, eles reclamam que vocês ficam mais tempo em redes sociais? Como é que é isso na casa de vocês, no lar de vocês? No meu caso, meus pais já estão até tranquilos, porque eles acham que é mais seguro, pelo fato de não ficar na rua, né? Na rua a gente vê muito assalto, muitas brigas, então por mais que a gente fique muito na rede social, nossos pais veem a gente mais seguro em casa. E você, Felipe? A questão dos pais, assim, eles ultimamente, não só comigo, mas com todas as pessoas, estão ficando mais flexíveis com isso. A única coisa que eles pedem é para tomar cuidado com quem você vai conhecer, com quem você fala nas redes sociais. Dani? No meu caso, com meu pai,
que eu moro só com meu pai. Nunca influenciou muito, até porque eu não falava para ele. Como é que é a rede social, por exemplo? Alguns pais hoje reclamam que os filhos permanecem muito mais tempo na rede social do que fazendo as coisas que os pais determinam como sendo necessárias. Você tem esse problema? É tranquilo? No meu caso, nunca influenciou nada, porque meus pais nunca tiveram acesso. Daí, no caso, como vocês falaram, daquilo de ter problemas com pessoas que não conhecem, nessa parte eu nunca tive medo. Eu sempre conhecia as pessoas, por mais que nunca aconteceu nada demais. Agora, vou chamar aqui uma pessoa para falar com a gente também, que é o Daniel Pedrosa. E o Daniel trabalha na área de design. E, Dani, a gente está aqui falando sobre a influência das redes sociais. E, assim, queria que você falasse pra gente, de uma forma bem breve que você conseguir, sobre a importância da rede social, pensando ela no sentido profissional. Você trabalha com desenho, você constrói jogos. O que você pode falar pra gente? Muito prazer, gente. Eu sou o Daniel Pedrosa, sou cartunista, ilustrador, game maker, enfim, já atuei em várias áreas, quadrinhos, até na revista Recreio já desenhei, enfim. Sobre a rede social, vou falar eu acho que o melhor ponto e utilidade dela, que é a democratização da informação e acesso. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Araraquara, ou seja, eu sou interiorano, eu sou realmente um caipira. O que acontece? Eu tenho 31 anos e eu sou dessa época analógica que o Silver falou. E qual que era a nossa grande dificuldade? Você só poderia conquistar profissões de cunho cultural se você estivesse nos grandes centros urbanos do Brasil, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais. Então, eu pensava, como que eu vou conseguir ser um ilustrador se eu não estou na Meca, se eu não tenho acesso editorial, se eu não tenho contatos possíveis dentro disso. O Elias, que estava aqui, ele disse que essa biblioteca aqui, durante uma época, tinha um monte de desenhista e leitor de quadrinho e tudo mais. Isso não tinha em Araraquara um tempo atrás. A rede social trouxe essa gama de contatos. Eu lembro quando o Facebook começou, ninguém deu nada pro Facebook. Todo mundo queria continuar no Orkut. E foi pro Facebook só quem era profissional de alguma área. Então, biólogo tinha um núcleo de biólogos para conversar, desenhistas tinham um núcleo de desenhistas para conversar. Eu fui amigo pessoal no Facebook do Neil Adams, que é um desenhista muito famoso, para quem tá na área, conhece ele. Poxa, quando que um araraquarense ia conversar com o Neil Adams? Se existe algum tipo de problema é no uso que a gente faz disso. E o uso que a gente faz disso tá ligado à cultura e educação. Então é outro ponto, sabe? Que envolve todas as faixas etárias, que envolve todas as gerações, que envolve governo, que envolve sociedade. Eu acho que a rede social, ela, quando bem usada, ela só traz progresso. Como, por exemplo, eu sou de uma época que quando você tinha que pesquisar alguma coisa, vamos supor, esses dias eu ilustrei um material que falava sobre proclamação da República. É muito confortável eu sentar, botar no Google e pesquisar algo a respeito. Antigamente você tinha que ir na biblioteca. Você tinha que se deslocar até uma biblioteca, pegar um livro e tudo mais. Facilitou e muito. Agora, uma pergunta que eu deixo para todos vocês. Quantas curiosidades por dia você tem a ponto de acessar o Google? Não só da vida de algum artista, de alguma celebridade e tudo mais, mas quantas curiosidades por dia você tem para acessar o Google? Uma curiosidade realmente útil. Mas aí, no caso, tem tanto o lado positivo quanto o negativo. O negativo envolve o uso. Não, o negativo envolve porque nem todos os fatos são reais. Não, são verídicos. Você tá querendo dizer que a fonte de informação ela é questionável? No Google. Concordo. No Google. Porque qualquer um pode pôr a informação que quiser no mundo da internet, e as pessoas podem acreditar ou não. E o pessoal acredita. Igual o Silvio Santos já morreu mais de 10 vezes, e mesmo assim eles continuam acreditando. O Chaves morreu umas 7 também. Mas aí que tá, gente, eu tenho uma informação pra passar pra vocês, então. Você sabia que existe mais de um Google? Sim. E existe o Google acadêmico como fonte de pesquisa. Aí
saber pesquisar. É onde volta na educação. A gente tem que ser ensinado a usar a ferramenta da melhor forma. A gente está numa fase muito experimental da internet ainda. Ela não é uma coisa velha, ela é uma coisa muito recente historicamente falando. A gente não sabe a respeito. Mas um pouco do problema é que as pessoas são muito ignorantes em relação a isso. Eles querem as coisas mais fácil, então eles não teriam a vontade de pesquisar a fundo para descobrir as coisas. Então, mas aí, Dani, eu te faço a pergunta. As pessoas não querem, ou então vamos pegar uma outra lenda urbana da internet. Ou será que uma das lendas urbanas é colocar na cabeça dos jovens de que as redes sociais resolvem todos os problemas dele? Porque vamos dar um exemplo. A gente comentou, vamos falar de uma coisa que eu acho que é a coisa mais interessante para fazer a análise da nova geração, que são os YouTubers. Por que eles fazem sucesso? Por mais que eu não concorde com eles. Uma das teorias é o seguinte: eles falam como é a vida do dia a dia. Eu vou pra balada, eu vou catar as meninas, sei lá, eu vou fazer amizade, eu vou me relacionar com outras pessoas. Então, mas o ser humano é assim o dia a dia? Então, uma das teorias que se tem sobre os YouTubers, que eu acho que é interessante a gente analisar, é por que alguns fizeram tanto sucesso? Tudo bem, tem uma questão de mídia, já existe uma questão de algoritmo. Pra quem não sabe, algoritmo são alguns comandos que se coloca pra, sei lá, eu tive 100 acesso. Não, o seu 100 acesso pode virar 1000, de acordo com o algoritmo, e já existem alguns robozinhos também sendo feitos pra isso. Mas, não entrando nesse mérito agora, mas um dos estudos que a gente quer fazer nesse canal, e é assim, o que o YouTuber faz que outra pessoa não faz? O que muda um YouTuber para um apresentador de programa? Ele vai pra balada, geralmente é o rapaz que vai sair com várias mulheres, e aí vamos lembrar os estereótipos da vida. Imagina você, um rapaz de 18, 16 anos, numa balada cheia de meninas, gritando por você. Então, isso é simbólico, isso é humano. E aí, a questão é, por que ele fez sucesso? Talvez a sociedade deixou de ter espaços para as pessoas pudessem ser valorizadas. Eu sou um ator, não sou valorizado, virei youtuber. Eu sou um desvalorizado, virei youtuber. Talvez, e aí, pegando o gancho que o Cartoon trouxe, da questão de estarmos engatinhando na rede social, é porque ela é tão rápida que a gente tem que entender o tempo de praticar a rede social e o sentido que ela dá na vida das pessoas, que são dois momentos diferentes. Aristides, por que ser youtuber? É que assim, eu acho legal que o pessoal sempre faz desafios que, tipo, acho até interessante. Fala sobre negócios legais, sobre os animes e tal. Só que, assim, eu no meu caso, eu gosto de efeitos especiais. Até gosto de fazer edição de vídeo, essas coisas tudo. Então, tipo, se eu fosse um youtuber, seria bacana o pessoal ver, assim, os efeitos que eu faço, algum trabalho que eu possa fazer. Mas, assim, eu não faço muito porque, assim, não tem um ambiente legal pra me filmar, né? E eu não gosto que o pessoal veja eu filmando, geralmente. Se eu fosse fazer um vídeo, eu ia gostar de um ambiente vazio pra eu filmar sozinho. E depois eu editar e mostrar pra todo mundo, né? Mas, assim, também eu queria treinar bastante e tal, que eu não acho que os vídeos que eu fazeria agora ficaria tão da hora, né? E os vídeos que eu vejo também que o pessoal tá fazendo atualmente é sempre, tipo, de desafios, fazendo palhaçadas, que o pessoal, eles gostam de coisa cômica, assim. Tem algum youtuber que você acompanha? É que eu vejo, tipo, eu vejo só por ver mesmo, eu não fico gravando os nomes. Ultimamente só tô vendo um cara lá falando sobre o Dragon Ball Super. Acho que assim, o jeito que ele fala por ser bem já é bacana, mano. E ele fala uns negócios convincentes, mano. E é uns negócios que você escuta que você fala, nossa, bem que podia ser assim mesmo, né? Então, tipo, por ele falar uns negócios que é interessante, que você concorda, fica até mais interessante assistir, mano. E ele faz aquelas piadinhas lá ainda, mano. Que ele, tipo, fala uns negócios já sabendo que o pessoal pode ser contra, né? Aí ele fica falando, meu, que não sei o que não sei o que. Tipo, ele fica zoando o que ele mesmo fala, mano. Como, assim, já sabendo que o pessoal pode fazer isso, né? Sabe aquele personagem lá do Tais, lá, o Tais Mania? Às vezes ele coloca ele como o pessoal, tipo, meio que reclamando, né? Eu racho o bico às vezes, mano. Só que assim, por ele falar sobre o Dragon Ball Super, tudo que aconteceu e o que pode acontecer, eu já acho muito interessante isso. Você, Felipe, acompanha algum youtuber ou algum outro? Sim, eu acompanho, tem acho que 3, 4 youtubers que eu assisto. Mas o que acontece? O público desse... Por que postar vídeo no YouTube?
o que acontece? Quando você está assistindo TV, vamos supor, tá passando um jornal, passa novela, tudo num determinado horário, certo? O YouTube te dá a permissão de você assistir o que você quiser a qualquer momento. É liberdade de expressão. Então, o que acontece? Por que todo mundo vira youtuber? Porque qualquer pessoa, até com um dispositivo móvel, pode assistir um vídeo no YouTube. Entendeu? E os youtubers, dependendo, tem os vloggers que falam da vida dele, que tá com uma câmera mostrando tudo que ele faz. Tem vídeo que nem o Dragon Ball que o meu chapa assiste. Mas que é o que? É o que a pessoa, ele dá a opinião dele sobre aquele anime ou aquele conteúdo que ele dá. Entendeu? Então os youtubers têm o YouTube dá uma possibilidade de qualquer pessoa assistir qualquer coisa que ela queira em qualquer lugar, a qualquer momento. E você, Dani, acompanha algum? Atualmente não, mas a parte de que você tinha perguntado, qual que era a diferença? Não, na verdade, assim, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem uma youtuber que é extremamente polêmica chamada Kéfera. Eu particularmente Kéfera, não gosto dela. Eu não gosto dela. Mas ela tem uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Conseguir ter um monte de pessoas ouvindo e postando, tem que ter alguma potência a pessoa tem que ter algo a se ver. E para além, vamos discutir se ela é bonita ou não, acho que para além da questão da sedução feminina, para além, tem alguma coisa. E aí o que tem? Ela fala palavrão. E aí, não é aquilo que é proibido? Então, uma das questões interessantes do youtuber, e talvez explique por que muitos jovens vão atrás dos youtubers, é que ele faz aquilo que o jovem ou quer fazer, não tem coragem, ou por algum motivo ele ainda não se deu conta daquilo, porque independente, não entrando na questão mérito de palavra não ser uma coisa chula ou não, mas ela tem adeptos. Mas também existe uma grande empresa de comunicação que investe nela. Só que antes dessa empresa de comunicação ver a Kéfera, até onde eu estudei, tem 3 youtubers que eu tô fazendo estudo, a Kéfera, o Leonardo e mais um outro. E aí eles são histórias bem distintas, mas eles talvez falam coisas que, e aí, Daniel, acho que é interessante, queria trazer para você de novo, que a rede social faz a pessoa ser aquilo que ela queria ser, mas no mundo real ela não pode. Então, acho que isso é uma coisa interessante, que é uma coisa que está sendo discutida sobre a rede social. O que você tem para falar pra gente sobre isso? Agora pode ser o Daniel Cidadão. Tá, agora falei da parte da democratização da informação, né? Agora, vou falar da internet como espelho ou projeção. O que acontece? Eu acho que o YouTube chegou onde chegou, e essa ideia de youtuber chegou onde chegou, tendo uma origem muito parecida com o que a gente tinha dos antigos VJs da MTV. Por que os VJs da MTV antigos faziam tanto sucesso? Com aqueles vídeos até toscos, sabe? Não era nenhuma produção B, era uma produção C, mas era legal, porque você tinha o cotidiano na mídia. Quando o boom digital acontece e isso se torna de fácil acesso, o YouTube começa desse jeito. Os youtubers, eles começam muito semelhantes aos VJs, só que agora isso ganhou uma cara própria. Isso tem a cara própria do jovem atual. Cada geração tem um contexto, pessoal. Agora, se isso vai pro lado da futilidade, da superficialidade, se isso vai para um lado artístico, técnico, aí varia de cada um. Um exemplo que eu dou é o Whindersson Nunes. Apesar de toda a comédia que ele expõe, que tá dentro desse cotidiano, a gente não pode deixar de dizer que o cara é um tremendo de um artista, ele é um tremendo de um cantor, ele é um tremendo de um imitador, ele é um tremendo de um humorista. Ele teria tudo para fazer o que grandes humoristas fizeram na Globo, mas ele não tinha acesso. A porta de ferramenta foi essa, sabe? É um assunto muito complexo e a gente cai de novo naquele ponto. A internet, ela é uma coisa recente e ainda está numa fase muito experimental. Eu acredito que daqui 20 anos a web vai ser uma coisa muito diferente. A gente não faz ideia do que é isso. E aí, pra gente terminar, agora vamos falar de uma outra questão que é polêmica da internet. Segundo a lenda, a internet não é algo público, ela é privada. Porque se a gente for levar em consideração que 80% dos detentores da World Wide Web, que é o www, são 2 empresas ou talvez 3, e aí uma discussão que se tem é o seguinte: ela vende serviços, ela tem acesso às suas informações. E aí, pra gente retomar a nossa discussão da influência das redes sociais, tem uma série de coisas que a gente usa ou compra que não são legais, mas que
a internet, através das redes sociais, acabam nos tendenciando. Que não vamos dizer do Yu-Gi-Oh! Que o Yu-Gi-Oh! É uma outra coisa. Mas o Yu-Gi-Oh! Pode virar uma coleção de figurinhas da Copa, aí vira uma coleção de figurinha do Harry Potter, vira uma coleção de figurinha de uma série da Marvel, e aí de um... eu acho que esse é um ponto interessante pra gente ver, existe um mercado, e assim, a gente não é... Aí faço questão de fazer a discussão, acho que não temos que dizer que quem é do mercado, ou seja, quem trabalha no comércio tá errado, mas existem os limites, e aí o que eu queria que vocês falassem é o seguinte... Teve algum momento que vocês se lembram que vocês, por conta da rede social, vocês compraram ou utilizaram algum serviço que depois vocês viram que não fazia sentido? Algo que você foi no momento. E aí, de repente, você foi lá, comprou o produto, viu tal coisa, acessou tal coisa, você falou, caramba, é isso? Onde a propaganda era maior do que aquilo que... a satisfação daquilo que foi proposto. Vocês se lembram de algum momento? Aristides. Tipo... Antigamente, eu era mais novo até tal. Assistia um anime lá do Mega Man, mano. Eu me lembro certinho o nome dele, se era. Mega Man X. Eu não sei. Era um que ele, tipo. Tinha um aparelhinho que ele plugava lá nos equipamentos elétricos. Então, aí assim. Apareceu até o brinquedo dele, né? Que era do bonequinho lá dele, você colocava lá os chips pra fazer atacar. Assim, eu tinha vontade de comprar isso, eu fiquei pensando, nossa, que legal que ia ser ter um desse, né? Mas assim, hoje em dia eu fico olhando, eu fico pensando, mano, se eu tivesse comprado aquilo, mano, eu não ia achar da hora, porque não era igual eu via no desenho, né? Assim, a propaganda ficava muito igual, né? Mas não era tudo aquilo realmente, né? Felipe? Eu já vi muita coisa assim na internet que eu quis comprar, mas eu não comprei em dúvida se era aquilo mesmo. Talvez se eu visse fisicamente poderia comprar. Nessa questão eu sou muito chato, porque eu gosto de ver pra ver também se não tá quebrado, essas coisas. Dani? As coisas que eu compro é só em site confiável, então nunca tive esse problema. Ultimamente, eu tava lá no Facebook, ela tinha uma divulgação lá do curso da Nihongo, né? Que é um curso de japonês. Aí eu assisti algumas aulas lá, que ele fez umas aulas gratuitas, uns 8 vídeos. E depois ele divulgou, ó, tem o Nihongo Premium, que aí você paga lá um valor e tipo, você tem acesso a um site que você pode ter acesso ao curso completo, né? E tipo, eu achei interessante ter comprado esse curso, porque assim, por mais que você não tenha o curso físico, você pode assistir as aulas sempre que você quiser. Então tipo, ajuda muito isso. Por mais que não dê pra ver direto, um pouquinho de tempo que você tem no dia, dá pra ir aprendendo alguma coisa, aos poucos. Bem, pessoal, nossa discussão tá boa, então nosso laboratório de rádio do Território da Galera, que hoje não foi feito em formato de vídeo para TV, foi feito para rádio, podcast. Espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai se despedir dos nossos convidados. Dani, Felipe, Aristides e o Daniel. Quem começa? Bom, achei bacana estar conversando com vocês aqui a respeito de tudo, né? Fiquei mal à vontade aqui, a discussão foi da hora. Espero voltar aí uma outra vez, né? O Daniel Pedroso. Bom, primeiramente foi um prazer conhecer vocês, foi muito legal estar aqui. Também espero poder voltar outras vezes. Espero não ter falado além, né? Sou muito prolixo, sou muito falador. E é isso, gente. Tchau, tchau. Dani? Tchau. Vou mandar um emoticon. Felipe? Eu gostei da conversa aqui com todo mundo, é a primeira vez que eu faço isso também. Espero voltar mais vezes, pode me chamar lá no meu Facebook. Valeu, galerinha, falou. Então, pessoal, foi mais um laboratório de organização, produção, gravação e apresentação de programas. Projeto realizado pela Júlio Verne e pela Pegasus Agência de Notícias e Cidadania. Hoje, então, a gente fez esse laboratório aqui numa biblioteca pública aqui em São Paulo. Talvez vocês vão ouvir alguns ruídos diferentes, então, só para vocês entenderem, a biblioteca continua na sua rotina diária. Então, vocês vão encontrar alguns sons, não se assustem, mas gravar em lugares públicos e movimentos sempre pode acontecer isso. Espero que vocês tenham gostado e teremos outros programas sobre essa temática. E falar sobre redes sociais é extremamente interessante. E a gente tentou ser o mais plural possível e, como disse, um dos compromissos desse projeto é dar voz e fala para pessoas o mais diversificadas possível, porque nosso compromisso é democratização da tecnologia, das plataformas e do audiovisual. Nos vemos no próximo programa. Ao infinito além para vocês!